Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, trocar uma ideia sobre o VISC, fundo de shopping center da Vinci aí. Vamos ver como é que ele tá. Mais um mês acompanhando esse cara. E mais um mês que eu vou esfregar na cara de vocês dados de 2019 para mostrar, né, que não tá recuperado, não tá, né, plenamente recuperado. A primeira vez que eu falei isso, o pessoal encheu meu saco, falou, não, 19 já foi, não sei o que, pererê, encheram o saco. Aí eu fiz um vídeo mostrando, aí ficaram quietos. Fiz o segundo vídeo mostrando, ficaram quietos de novo. Agora eu tô fazendo o terceiro ou quarto vídeo e o pessoal já entendeu, né, de fato, o porquê que eu bato tanto nessa tecla. Mas enfim, tema fica pro momentos mais à frente do vídeo. No mês, gerou 71, pagou o GD2, ele usou parte das reservas, mas, cara, a reserva dele era, tipo, mais de R$ 1 e ainda tá com a reserva bem vultosa. Todos os fundos de shopping center estão com reserva vultosa, né? E aí é pra usar mesmo, né? Usa um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, não sei o quê. O que a gente tem que ficar esperto com reserva, não só aqui nesse fundo, como qualquer fundo, é o uso constante e restrito, porque indica pra gente que uma hora vai cair o rendimento. Então, o ponto principal de reservas é isso. Tá aí, é pra usar? É pra usar. Mas a gente, como investidor, a gente ficar esperto só pra ver, tipo, oh, beleza, e aí, se todo mês ele começar a usar 11 centavos igual ele usou, quanto tempo que demora pra zerar esse negócio? É o ponto principal de preocupação no momento que o fundo utiliza a reserva. Se é algo pontual, igual foi nesse mês, segue o baile, vamos embora. Se é algo que está sendo utilizado toda hora, aí você fica esperto. O portfólio dele teve um NOI caixa metro quadrado de 9,1% em relação a 2022. Teve um acréscimo aí, a gente vai falar disso mais para frente. Atualizações aí do desempenho. Ele traz aqui alguns dados, né, o NOI, conforme eu já comentei. Alugar nas mesmas lojas, vendas nas mesmas lojas e fluxo de veículos, crescimento de 9, 5,3 e 4,6 aí, respectivamente. Vamos descendo. Que é a DRE do fundo, conforme eu comentei, a remessa de shopping center que foi R$ 1, foi um pouquinho abaixo da média desse ano de 23. Resultado 7,1, pagou 82, tinha 1 e 2, agora tem 91. E a gente vai acompanhando aí a evolução da reserva dele. Pelo histórico, ó, essa mancha que está atrás do gráfico é o resultado acumulado. Ele não tende a ficar usando reserva de forma sistêmica, olha só como é que ela fica num patamar estabilizado, né, um patamar estável. Ela teve esse aumento forte aqui, e aí ele usou tipo, praticamente nada, né, então a gente vai acompanhando. Temos o guidance da gestão até o final desse semestre, entre 8,2 e 7,8, ele deve conseguir manter o patamar superior com certa tranquilidade, e vamos ver para o segundo semestre, né, mês que vem a Vinci já vai divulgar, e aí a gente traz aqui no canal. A rentabilidade dele não vou ficar falando muito, porque, cara, é um fundo, até beleza, tem um histórico, né, desde outubro de 17, porém, se a gente pegar metade da vida do fundo praticamente foi num cenário de pandemia e pós-pandemia, então não acho muito correto a gente olhar isso, né, por mais que o gráfico, a movimentação do gráfico e tudo, tem outros fatores, não só, né, a recuperação do shopping center em si, mas, enfim, eu acho que não convém muito. Não só aqui, né? Todos os fundos de shopping. O fundo encerrou o mês de abril com quase 240 mil cotistas, legal, tá crescendo o número de cotistas e liquidez de quase 3 milhões no dia. Carteira do fundo, ele tem uma alavancagem e um ponto, galera, que a gente tem acompanhado essa alavancagem dele é a seguinte: ele só vai precisar de caixa mesmo, de grana mesmo, lá em 2025 começam umas amortizações um pouco mais pesadas. Até lá, ele está numa situação ok. E um ponto que esse fundo tem que fazer, não só ele como outros fundos de shopping center, é aproveitar essa alta do mercado agora para, caso o mercado permita, né, caso a cota passe do VP, chamar a emissão. E aí, equalizar as dívidas. Eu vejo que o caminho para os fundos de shopping center é esse. Primeiro, equalizar a dívida. O segundo passo, crescer o fundo. Não dá para o fundo, vamos crescer aqui, vamos comprar mais shopping center e tal, e deixar a dívida do jeito que está. Não acho que faz sentido, né? Tiveram até alguns fundos que já fizeram esse movimento de equalização de dívida, né? Quando passaram do VP um tempo atrás. A gente tem, por exemplo, o MOL fez isso, o XPML fez isso. O XPML fez isso de forma, assim, excelente. O MOL também equalizou bem. Então esses dois fundos, eles estão um passo à frente. O HGBS, como não tem dívida, também tá na mesma situação. Mas
esses dois fundos eles estão um passo à frente. A próxima emissão que eles, porventura, venham a fazer, eles não precisam se preocupar com dívida. Eles podem crescer o fundo e segue o baile. Agora, VISC e HSML, eles não deram esse passo ainda. O VISC até fez a emissão por causa do Campinas Shopping, mas não conseguiu captar e tal. Tiveram que fazer o CRI. E seria bem interessante, né? Caso o mercado permita, chamar uma emissão para dar uma equalizada nisso aqui. Porque, imagina, são dois cenários, né? Tem o primeiro cenário, que é o mercado subir e ficar, ou até continuar subindo. E aí, beleza, você não vai ter problema com emitir, você chama uma emissão, depois você chama outra e tal, e beleza. Agora, e se o mercado cair de novo? E se voltar para o patamar que está? A gente não sabe o que vai acontecer, né? O cenário político, Brasil, nunca foi estável e agora a gente está acompanhando aí todas as notícias. Então imagina onde você vai, a cota dessa alta e lá na frente, daqui a algum tempo, o mercado cai de novo. Se você faz uma emissão para equalizar a dívida, botar a ordem na casa, tudo bem, você fez o que você fez o dever de casa. E aí, se o mercado não deixar você, não te permitir fazer mais emissões, né, por um período de tempo, você tá tranquilo, tá endereçado a sua situação. Então segue o baile. Agora imagina, você vai lá e comprar ativo. Você não equalizou a dívida. Você vai ter que vender ativo e tal, enfim, vai dar muito mais trabalho e, enfim, aumenta muito o risco. Então, tanto esse fundo quanto o HSML são dois fundos que tem assim, cara, a cota permitiu, chama uma emissão, dá uma equalizada na dívida, pega um dinheiro, vai lá, enfim. O Campinas Shopping, por exemplo, é uma dívida bem cara, né? IPCA mais 7,65, esse do Paraná também, né? 9,85, enfim. Pega essas dívidas mais caras e equaliza elas, manda embora. São dívidas pequenas, cara, não precisa, né, de uma emissão grande, ó. Essa aqui CDI também, ó, é 20, 30, 68, 70 milhões de reais. Aí tem essa do Campinas Tranche, a Tranche 1, 70 milhões. Estamos falando aí de 110 milhões. Cara, se ele quiser equalizar bem a dívida, se livrar daqui para baixo de todas, é 120 milhões de reais, que para um fundo desse que tem 2,2 bi é ridículo, é extremamente baixo o volume. Então, se ele chamar uma emissão de 10% do tamanho dele, dando direito de preferência para os cotistas de 0,1, então você tem direito, no cenário hipotético, você tendo 10 cotas, você teria direito a uma cota para exercer, que fica bem tranquilo, todo mundo consegue bancar isso aí. Meu amigo, você passa a régua em todas as dívidas e ainda te sobra aí uns 60, 70 milhões de reais para você bancar seu fluxo. Então você fica numa situação muito tranquila. Imagina se o cara emite 20% do fundo, né? Em vez de 200 milhões, 200 e poucos milhões, emite 400 milhões. Já fica um pouco mais puxado, mas ele consegue passar a régua até nessa daqui, deixar só o portfólio ancar para pagar. E uma situação de caixa muito robusto, muito tranquilo. Não tem que ficar preocupando com vender imóvel. Aquela correria que acontece em alguns fundos alavancados. Pô, você tem que vender imóvel, não sei o que, aquele trem. Não precisa. Fica tranquilo. Claro, 200, se você pensar ele liquidando isso aqui, gastaria aí uns 200 milhões de reais, né? Isso aí. Uns 210 milhões de reais, mais ou menos. Fazer minhas contas aqui de cabeça, rapidão. 210 milhões, pegou 400 e tal, sobrou 190, mais o que ele já tem. Bota aí, quase 300 milhões em caixa, já dá um caldo bom, né? Ele já consegue bancar, fazendo rápido aqui de cabeça, ó, 120, 160, 200, 250, 300. Ele banca até 2030 o fluxo dele, de forma super tranquila. Claro que no meio do caminho ele pode até comprar algum ativo e tal, fazer uma expansão, ele pode usar um pouco de dinheiro, mas para ficar numa situação extremamente tranquila até aqui, missãozinha dessa aí de 400 milhões de reais, ele endereça tudo, fica super tranquilo. Claro, galera, lembrando, às vezes não vale nem a pena pagar essas dívidas. Você pega o dinheiro aplicado, aplica esse dinheiro em caixa, compra algum CRI para fazer um hedge e tal, enfim, existem inúmeras possibilidades, que você vai ter um resultado financeiro no final melhor. Mas eu acho que o caminho para os fundos alavancados, eu falei do HSML dele, porque estou falando de shopping aqui, mas dos fundos alavancados como um todo, nessa alta agora, é endereçar passivo, é pegar o passivo e falar, cara, vamos botar isso aqui em ordem de forma bem conservadora, vamos deixar esse negócio bem ajeitado, pra gente não preocupar, porque, cara, hoje o dinheiro em caixa tá rendendo bem, vai ficar preocupado. A Selic, se começar a cair, vai ser, se for esse ano, vai ser na última reunião, e olha lá, eu não acho que cai esse ano, mas enfim, se cair esse ano vai ser na última reunião, e vai caindo bem devagarinho
até a Selic ficar no patamar que vai estar rendendo, né, pouco, se você pegar o Boletim Focus, cara, 2025 ainda vai estar próximo ali de 10, ou 8 alto, 9 alto, ou 10, então é um rendimento muito bom. Então você consegue ficar numa situação tranquila, não tem aquela coisa do caixa ter um rendimento pior do que o fundo e puxar o resultado do fundo para baixo. Enfim, vamos falar de indicadores, e aqui eu pus em vermelhinho pra gente os indicadores em relação a 2019, para mostrar para vocês mais uma vez que são importantíssimos esses números, porque olha só que interessante, em janeiro, 125 versus 127, praticamente empatado, 0-0. Ah, mas 2019 tem muito tempo que passou. Pois é, muito tempo que passou. Olha, bota a inflação no período, que foi uns quase 30%, era para esse número aqui tá, né, corrigir, se tivesse batido a inflação, era para estar lá em 150 quase. Então olha só, olha aqui em fevereiro, foi 7,5, aí já foi 87 e era 7,5 antes, já teve um acréscimo legal, um acréscimo de 11 aí, já deu quase uns 10%, até um pouco mais de 10%, quase 15%. Março agora, onde a gente tá, hoje 81, era 7,7, um aumento de 4, aumenta aí de menos de 5%, algo próximo de 5, 6%. Então a gente vê como é que, mesmo, beleza, está acima, está de certa forma recuperado, a gente não vê mais fundo fechado, shopping fechado e nada, mas olha os números. E é aquela coisa, em algum momento a gente vai ter que começar a colocar a recuperação dos shopping centers considerando a inflação do período. E aí, meu amigo, como é que fica? Claro, esse gráfico de NOI por metro quadrado, se você pegar o mesmo portfólio lá de 2019 e comparar com o portfólio atual e excluir os shoppings que foram comprados e tal, às vezes você consegue dar uma equalizada boa nesse número para ficar algo um pouco mais interessante, porque o fundo acabou comprando um shopping no meio do caminho e tal, não sei o que, mas enfim, esses são os números. Olha vendas também, olha lá como é que foi janeiro, 1.130 era 1.150, até que foi um resultado legal. Olha esse mês, 1.178 foi 1.063 lá em 19. Fazendo aqui, ó, fazer aqui o cálculo para vocês terem uma ideia, ó. 1.178 menos 1.063, 10,8% que deu de diferença, né? O resultado desse ano foi 10,8% superior ao de 19. Mas olha só, tá longe da inflação ainda, né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que pegar. E olha só que interessante, nesse mês, foi menor do que o do ano passado, propriamente dito. Então, por isso, cara, que eu brigo tanto com esses números, que eu falo tanto desses números, que eu fico enchendo o saco. Porque, por mim, cara, tinha esses indicadores aqui, sei lá, dos últimos 5 anos. Né? Porque olha só como é que o gráfico e teria espaço para tal, porque a gente tem esses meses aqui, abril, maio, junho, julho, etc. Não tem nem por que estar aqui, não mudam nada para a gente, né? Não é algo trivial para análise deste mês. Então, se a gente tivesse, imagina, tivesse 5 barrinhas aqui, conseguisse ver, para mim isso é lindo. Eu quero, quanto mais informação, meu amigo, para mim melhor. A inadimplência, que é normal ter um salto no início do ano, já está tudo sob controle, segue o baile, não é nem preocupação, descontos também. A taxa de ocupação dele está um pouquinho baixa, né? A média aí do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Shopping Center, é algo próximo de 95%, está um pouquinho abaixo, mas nem nada preocupante. O same-store rent, same-store sale e fluxo de veículos, conforme a gente já viu lá atrás. NOI por ativo, NOI por estado, por administrador. Por participação, esse é um fundo característico, né, participações minoritárias. Participações minoritárias no ativo, então ele não apita nada, né? Tem aquela coisa. Qual é o lado bom disso? É a diversificação, olha só. Cadê o gráficozinho? Você tem a participação em shopping center pelo Brasil inteiro. Então te dá uma pulverização regional legal, que durante a pandemia se mostrou extremamente importante. Agora, o outro lado é isso. Você é minoritário a gente sabe que não apita nada. Enfim. Galera, esse aí é o vídeo do VISC, espero que tenham gostado. Eu sei que é chata essa questão de 2019, mas eu gosto de mostrar para vocês o quão importante é a gente ir até a última vírgula na análise. É muito fácil a gente ficar simplesmente fazendo um negócio raso. Não, eu gosto de mergulhar bem a fundo, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima, fui!